quando o senhor volta para cá já com a bagagem de lá, do Quênia, da África, o senhor deve ter chegado aqui e achado os brasileiros um pouco que fúteis, esnóbeis. O missionário, ele é homem, né? Ele não é um santo, né? A gente chega e vê alguém desperdiçando um alimento, a gente chega alguém vê algum jovem reclamando dos pais, e a gente trabalhava lá com órfãos, né? A gente trabalhava com órfãos de pai Duas e mãe, realidades extremamente diferentes. A gente chega aqui e vê alguém trabalhando em prol de desperdício. Isso tudo te gera certo nível de revolta, né? A gente participava de cultos de 5 horas. As pessoas não se cansavam, elas estavam ali adorando, buscando. Hoje a gente na igreja brasileira tem hora para acabar, tem hora para tudo. Então, às vezes, se é dia do jogo do seu time do coração, você não vai num culto, você fica em casa para comemorar. Ou quando você está no culto, você sai mais cedo. Ou fica contando as horas, dando sinal. Então, são realidades diferentes, né? Eu acredito que a grande diferença é porque a gente viveu em um lugar que as pessoas não tinham nada, mas sabiam que não tinham. E a gente vem para um lugar que as pessoas têm tudo, mas se portam como se não tivessem nada. Como que você vem, parece ser a mesma pergunta, mas não é. Como que você vem trazendo essa bagagem? Você poderia chegar aqui e falar assim, eu vou meter o pau nesses brasileiros, porque eles são um povo muito fútil, né? Como que o senhor vem de lá e ama uma geração de jovens e adolescentes? Eu volto, aparece a mesma pergunta e também vai aparecer a mesma resposta. Eu saio de um lugar que as pessoas não têm nada e eu chego em um lugar que as pessoas têm e se portam como se não tivesse. Então aqui elas têm tudo, mas não sabem que tem não tudo. Não sabe que tem. Então aí a gente tem que trabalhar nisso. E por que as escolas? Né? Por que amar os adolescentes? Quando o rei Davi, ele estava pronto, ele tinha recurso, ele tinha vida, estava pronto para erguer o templo. Deus falou, Davi, você não pode erguer o templo, sua mão tem muito sangue na sua mão. Mas isso não impediu Davi de levantar recursos para que o filho dele levantasse o templo. Então eu acredito que se eu não consigo hoje, se eu não conseguir alcançar aquilo que Deus tem para mim, aquilo que seja grande, aquilo que seja transformador, se eu não conseguir viver o avivamento, eu posso preparar uma geração para viver o avivamento, né? E então a gente não trabalha mais para o eu, nós somos um corpo, trabalho para o nós. O nós é você e o nós são os cristãos que vão nascer daqui 10, 20 anos se nós não estivermos aqui e se Jesus não estiver voltando. Aqui a nossa geração brasileira, né, com toda a civilização moderna, com a tecnologia, ela sofre muito psicologicamente. Lá na África, existe um sofrer psicológico ou é um sofrer físico? Existe ambos, né? Eu sou como psicólogo, né, de formação, atuo hoje até como professor também na área universitária. Eu vejo que o sofrer emocional ele tem tudo a ver com o ambiente em que você está. Por exemplo da África, eu morei na cidade de Nairobi, são 4,2 milhões de habitantes, dos quais mais de 2 milhões vivem em uma favela que é considerada a maior favela do mundo, que é Kibera. Na cidade de Nairobi também, no Quênia em si, na verdade, existe o segundo maior safari do mundo, que é o Masai Mara. A cidade é extremamente rica no seu centro, ali no miolo, né? Então lá tem Hilton, hotel, existem cassinos chineses. Só que na época que eu morava lá, o salário mínimo no Quênia equivalia a R$170 e o custo de vida era como o do Brasil. Então veja que o sofrimento emocional ele parte da premissa não de não ter as coisas. Porque se eu vivo em um ambiente que ninguém tem, acaba que todos têm ao mesmo tempo. Mas quando eu vivo em um ambiente que eu não tenho nada e eu pego alguém que tem muito, há um choque de realidade. Então as crianças saem das favelas e vão para o grande centro de Nairobi, num lugar cheio de fast foods, de arranha-céus, de tecnologia. Então eu acredito que o sofrimento lá maior é pela desigualdade, não é por não ter, é a desigualdade. Porque se você vive em um país de órfãos, qual é o sofrimento? Ele é comum a todos, pode haver um sofrimento, mas eu acho que o maior sofrimento de alguns lugares da África é a desigualdade. Quem é mais coração duro?
brasileiro ou queniano? Eu acredito que existem ambos, né? Mas de modo geral, eu diria que o brasileiro. Por quê? Porque nós temos acesso a tudo. Existem países na África que você não pode pregar o evangelho. Existem relatos de pessoas que se convertem sem ler a Bíblia. Hoje nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso à tecnologia, nós temos acesso a diversas igrejas, para atender a todos os gostos. Parece até um fast food, né, ministerial. Você vai onde você quer, onde te recebe bem. E lá você congrega em tendas, debaixo de árvores. Que a igreja lá seria uma árvore e vários tocos de na madeira. Cidade de Lódoa, com os índios da etnia turcana. A igreja que até o momento, naquele ano, hoje já deve existir uma estrutura também, mas lá eles se reuniam debaixo de acácias, grandes acácias no deserto, né? Aquelas árvores com aqueles espinhos imensos e alguns troncos. Então, o coração aqui é muito duro, né? O coração aqui é muito duro. Se você não cumprimenta o irmão, ele sai da igreja. Se você prega sobre adultério, o casal que está com esse problema sai da igreja. Se você fala de bebida, alguém acha ruim e sai da igreja, né? Como se mudar o ambiente fosse transformar o caráter dela, né? Você muda o ambiente, mas não muda o seu ambiente interno, não há diferença, né? Graças a Deus. É uma overdose de informações. E eu creio que, principalmente em missões, só quem viveu o campo e quem está vivendo o campo sabe falar. Missões é uma coisa que não se pode falar sem saber, sem estar, Sim. sem ter autoridade. E eu digo mais, eu acho que essa autoridade, eu compartilho com os irmãos que ela está para todos, porque eu hoje entendo, Tom, que nós precisamos ter essa vida, é a vida. Então hoje, qualquer lugar que eu estiver, seja Brasil, África, Europa, qualquer lugar que a gente tiver a oportunidade de ir, nós temos a oportunidade de ser luz, né? A Bíblia diz que é pela árvore que nós vamos conhecer os frutos. Então, quando eu criei essa transição entre escolas, eu vivi um momento de sofrimento. Eu acreditava que eu era útil para o reino de Deus somente na África. Então, quando eu comecei a ir nas escolas, hoje, esse ano nós já atingimos até o dia de hoje, contando do ano passado para agora, mais de 5.000 estudantes. Inúmeros casos de automutilação que nós conseguimos reverter, abordagens dentro de tentativas de suicídio, reconciliação entre pais e por aí vai, né? Diminuição com relação a tráfico de drogas nessas unidades. E quando a gente pega essa transição, por que as escolas? E o Espírito Santo disse nitidamente em uma das escolas, essa é a nova África. Essa é a nova África. Então, para você jovem, não para você jovem, para qualquer um que assiste esse vídeo, seu chamado de missões ele não começa lá, ele começa aqui. Se você não for luz aqui, não adianta você querer refletir a glória de Deus lá. Deixa para nós aqui uma mensagem encorajando os desencorajados. Tanto os que estão querendo ir, estão parados querendo ir, e os que foram e querem voltar. 2 Coríntios 3:2 diz que vós sois nossa carta escrita por nós, em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós temos que entender que a nossa construção de vida ela é toda baseada na permissão de Deus. Quando Paulo diz que eu sei estar contente em todas as coisas, e quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, seja ela perseguição, seja ela fome, seja ela falta de estrutura, seja ela alegria, seja ela abundância, seja uma mesa farta, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, rejeitar o meu momento atual é trazer o entendimento de que eu não amo tanto a Deus como eu digo. Então nós temos que aceitar a situação momentânea. Para você que está no campo, vive uma situação difícil, entenda que a palavra de Deus nos garante que aquele que o busca, né, é aquele que busca as coisas dele, que faz para ele, né, buscar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele tem cuidado de você. Você que está aqui se preparando para ir, ele também tem cuidado de vocês. Agora algo que você não pode descartar. Você que vai, mas a mensagem é dele. Você é uma carta. A responsabilidade sua é o quê? Se dispor, é estar pronto. Então se disponha aqui, lá, aonde quer que você esteja. Amém.
Graça e Prazer paz. estar contigo, sempre. Essa Parceria. é a essência de missões. Graça e paz, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.